Daqui para frente, ou santos ou nada. Fala, meus hereges favoritos, tudo bem com vocês? Eu sou Daniel Fernando e está iniciando mais um Ou Santos ou Nada, o podcast perfeito para você que quer ser santo. E hoje com dois grandes convidados especiais, né? Desde já agradecemos a presença do Andres, do Rodrigo. Deus abençoe muito a vida de vocês. Fica conosco porque eu tenho certeza que hoje aí você vai sair desse podcast fazendo umas práticas de quaresma diferente, né? Hoje, então, vamos aprender com eles aí, sobre isso. Então, roda a vinheta. Surely my God is strength of my soul. Your love defends me. Your love defends me. E já com o tema... Fugiu. Penitências e obras quaresmais. Oh, meu Deus do céu. Tão difícil de falar. Mas é isso, né? Já nesse tema que é muito importante, já que nós estamos dentro dessa quaresma, vivenciando essa quaresma, e Deus foi tão bom conosco que Ele preparou esse podcast bem no início dessa quaresma, né? Para a gente poder vivenciá-la bem. Então sejam bem-vindos. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de ver, né, o desenvolvimento, o crescimento que vocês tiveram, né? O primeiro podcast que eu participei com vocês foi ainda em áudio, né? Então agora temos câmeras, temos um estúdio todo montado. É uma alegria muito grande. Alegria toda minha de estar aqui e de poder compartilhar um pouquinho nessa quaresma, né, com o pessoal de casa e daquilo também que a gente ao longo da caminhada foi aprendendo, absorvendo, né? Tantas pregações, tantos momentos bons, né, que eu pude experimentar. E Rodrigo. Boa noite. Boa noite. Me chamo Rodrigo, tenho 23 anos. Pela primeira vez, agradeço o convite. E é uma graça maravilhosa, uma presença de Deus. É bom, como diz Santa Teresa, estar ao lado de pessoas que almejam o céu, que almeja a santidade. Então, é alegria rever os amigos e vamos aprender muito, que o Espírito Santo possa vir transformar nossos corações, aumentar a nossa fé e a esperança, e que possamos levar esse amor a todas as pessoas que necessitam, ensinar as pessoas com amor, repreender
com amor, levar a palavra a todas as pessoas na escola, pelos jovens, idosos, e salvar almas para Jesus, que é o mais importante. Um dos episódios que nós fazíamos, nós falamos sobre Dom Bosco. E aí Dom Bosco ele vai falar isso, né? Dai-me almas e ficar com o resto, né? O que eu quero é a juventude santa, né? E cara, isso é fundamental para nós. Hoje em dia, nas nossas buscas, pessoas de grupo de jovens tá aqui hoje, né? Então, já cresceu, né, com essa juventude e, cara, como é importante. Eu me recordo que eu estava num dos episódios anteriores com o Kaique, que hoje não pôde estar aqui conosco, mas a gente falava sobre isso, né? Ser santo, mas como ser santo sem deixar de ser jovem. E, cara, se faz muito importante isso na nossa vida hoje. Porque o jovem hoje em dia já não quer tanto mais essa santidade. Então aqui nós estamos com dois jovens que, querendo ou não, tá o Andrews, tá o Rodrigo, que buscam a santidade, que estão aqui para falar para nós sobre quaresma, penitências, obras quaresmais. E aí eu já deixo para vocês esse espaço, para vocês poderem falarem aquilo que o Espírito Santo for soprando, aquilo que o Senhor mandar, e vamos nessa. Amém, amém. Acho que talvez algumas pessoas que não me conhecem, né, acho que é bom fazer uma breve apresentação. Mudou algumas coisas da última vez que eu vim. Não só o estúdio, não só aqui, ó, o DJ, o pessoal aqui deu uma upgrade, né? Mas na minha vida também aconteceram. O último podcast foi sobre vocação, né? Então, só para dar uma retomada. Mas dizer, né, para quem não me conhece, eu sou o Andrews Augusto, esse ano faço 25 anos em junho. Sou um consagrado da comunidade católica Nascer de Novo. Mando um abraço aí para aqueles que me acompanham da comunidade, principalmente o Antônio Moreira, fundador, a Magda, Miguel, o pessoal da comunidade. E também ajudo nas formações da comunidade. Atualmente eu acabei deixando o seminário, estou na casa dos meus pais aqui em Angatuba, descansando, cuidando da saúde. Comecei a dar aulas no Colégio Rainha dos Anjos em Itapetininga, isso é novidade, né? Isso é novidade. Isso é novas notícias, né? E é uma experiência muito boa. Tenho dado aula lá no colégio, uma missão também, um abraço a todos, né? A coordenadora e a dona Cláudia, né? E a diretora, se eu não me engano, é Claudenice. Eu sou muito difícil com o nome, mas mando abraço a todos do colégio. É uma alegria estar aqui também. Para começar a falar sobre quaresma, né? É um tema um pouco... às vezes fica meio que aquele peso, né? O peso da quaresma, o peso da penitência, né? Porque o tema de hoje, principalmente, é a penitência e as obras quaresmais, né? Então, rezando, pedi a Deus, né, um discernimento, e me vem um anjo da guarda, né? Vem aqui o Rodrigo para me ajudar, vou deixar que ele fale tudo, brincadeira. Mas o Rodrigo já está tudo engatilhado aqui também. É um menino muito conhecedor da palavra, né? Tenho uma admiração muito grande por ele. Mas para iniciar, acho que, Daniel, é interessante, né, lembrar o que é a penitência, né? O que é tempo quaresmal, né? O que a penitência tem a ver e o que é a quaresma, né? Acho que a essência da quaresma, sobretudo, a gente pode pegar principalmente pela tentação do deserto, né? Onde Jesus passa aquele tempo, né? De uma intimidade, de uma proximidade com Deus, né? Ele é o próprio Deus, mas ensinando-nos nesse caminho, vamos dizer, de nos pegar assim e falar, olha, é aqui que você vai caminhar. É esse o lugar que você tem. Principalmente para os jovens, né? O Daniel falava, os jovens hoje em dia, hoje é balada, hoje é festa, hoje é algazarra. E de fato, o carnaval é algo que inicia com esse intuito, né, de festejar, de se alegrar antes de iniciar um período de mais resguardo de quaresma, né? Mas mesmo assim, o carnaval ele se perde nesse sentido do descontrolado, né? Então é de uma forma desequilibrada, né? Então o povo hoje é só farra, né? Então a quaresma, na verdade, não é uma... Eu peguei uma citação até para ficar mais fácil do Catecismo de São Pio X,
O Cassino de São Pio X, para quem não sabe, ele tem uma característica de perguntas e respostas, né? Eu dei uma lida lá para ter uma noção sobre a penitência. É interessante que é simples, né? Essas perguntas e respostas que a gente faz. E o legal é que a quaresma ele define de forma simples e de fato é isso. A quaresma é um tempo de nos resguardarmos, né? Guardar o nosso coração, a nossa alegria para a Páscoa. Então é algo simples. Então a gente pensa, a quaresma é um momento de tristeza, não! É o momento de você guardar o que de mais grandioso, aquela explosão de alegria que nós principalmente nós brasileiros vivemos, né? O de mais grandioso que nós temos e deixar toda aquela alegria, aquela contágio, né, que a gente tem, né? Deixar aquilo para a maior de todas as graças, que é a Semana Santa e a Páscoa, né? A ressurreição do nosso Senhor. Mas é Resumindo, interessante, né? Porque quando nós olhamos para a quaresma, para nós se faz difícil, porque é você olhar para dentro de si, né? Você voltar a olhar para dentro de si e falar, não, pera aí, eu sou um miserável, cara. Eu sou um pecador, eu sou alguém que não consegue seguir nada sozinho, eu preciso da graça de Deus, eu preciso estar nesse, vamos dizer, escondimento, onde eu preciso olhar mesmo e falar, não, eu preciso refletir, eu preciso mudar. Acaba entrando muito na metanoia, né? Mudança de pensamento. sim. Aí você fala assim, não, eu não posso ser o mesmo. Eu não posso mais seguir dessa maneira. Eu preciso dessa conversão diária. E quando nós olhamos para isso, que a gente precisa se converter todos os dias, a gente precisa olhar para nossas misérias e se conhecer pecador. Os pecados que estão dentro de nós, se não for confessados, não vai ser perdoado. Né? Então, quando nós olhamos para tudo isso, você fala, não, eu preciso recorrer ao sacerdote. E aí, querendo ou não, pra gente se torna difícil porque a gente liga muito a quaresma com a confissão, né? E fica, eu acho, com um fosse peso, né? Antes eu tinha uma concepção, né, de confessar os pecados. Até você que está em casa, anota essa dica, tá bom? Já faz aí a sua receitinha. Mas teve um padre, um retiro que nós fizemos quando eu estava em Jundiaí, né, como seminarista. É um dos retiros, o padre na época, né, o padre Bruno do Espírito Santo, tem um canal no YouTube muito bom, né? Ele dizia sobre a forma do ato de contrição que nós fazemos no exame de consciência. E por incrível que pareça, um perigo que a gente corre é de ter o exame de consciência como algo penoso. No caso o Daniel falava sobre olhar os pecados, né? Porque se a gente olha os pecados, até o São Luís Maria de Montfort, para quem lê o tratado, vai lembrar, né, que ele fala assim, a condição do pecado, para nós, é uma condição que a gente olha, eu tô na lama, não tem jeito, e é isso. E ele chega a dizer que você merece, nós merecemos um inferno. Exato. E nós somos aquilo, nós somos esse monte, ele chega a falar, eu não lembro usar as palavras que ele usa, mas basicamente ele usa, acho que é uma palavra assim, que diz você é um monte de estrume. São Luís fala isso lá. Verme, né? Isso, um verme. Ele chega a usar essa palavra. Eu recordo de uma vez o saudoso Padre Léo contando, né? Uma vez falaram que ia fazer uma biografia dele, daí ele, nossa, o que será que vão colocar, né? Diz que ele estava em oração e o senhor pegou ele foi levando ele assim lá na cidade dele, cidade simples. Daqui a pouco foi vendo o curral, ele viu a vaca, né? Sim. Aí diz que Jesus vai lá naquilo que a vaca faz, né? O estrume, e fala, você é isso. Ele vê uma pá, né, levantando. É muito... Aí você olha pra tudo isso e fala, nossa, gente, realmente eu sou um nada, né? Eu sou um miserável. E de fato isso é interessante, porque é bom saber isso. O próprio São Luís fala, essa é a nossa condição. Mas sem Deus, nós somos isso. Mas é Deus que faz tudo em nós. Daí o perigo que a gente cai na quaresma, né? De falar assim, não, mas eu sou tudo isso, esse monte de pecado, e aí? E aí, irmão? E aí que tem confissão, aí que tem a graça, tem a penitência, tem as obras. E uma das coisas, que voltando ao exame de consciência, que daí eu achei magnífico, né? Eu não sei se vocês já ouviram isso, né?
Mas o exame de consciência não é você acusar somente os seus pecados, tipo assim, pecador, eu sou isso. Tá bom, isso o Padre Léo dizia, Monsenhor Jonas, todas as pregações nos levam a isso, a entender, viu? A nossa condição é miserável, isso é lógico. Mas a coisa interessante de pensar e do exame de consciência que nos falta muitas vezes é esse. Uma coisa é você apontar os pecados, mas o exame de consciência também serve dos momentos que Deus agiu na minha vida. Então, daí deu aquele start. Falei, mas peraí. Do mesmo modo, a quaresma não é só eu apontar os meus pecados, né, que é importante, mas é olhar que mesmo de realidade de pecado, existe um Deus que está agindo na minha vida e está cuidando de mim. E o exame de consciência, o verdadeiro exame de consciência é assim. Eu coloco os momentos de pecado, mas... Heréis favoritos, tudo bem com vocês? Eu sou Daniel Fernandes, está iniciando mais um... Se eu sou esse lixo todo aqui, pra que... Não, exatamente. Eu sou tudo isso, mas, ao mesmo tempo, Deus está agindo na minha vida. Podcast Isso que é o interessante tanto da perfeito para você que quer ser santo. Eu fazer E hoje, uma presença muito especial para nós, nosso querido. Tirar alguns momentos e pensar em que Deus agiu hoje, sabe? Ao acordar, por exemplo, Deus me permitiu acordar, me deu a vida, me deu o ar que eu estou respirando. E a gente começa a ver que há muito mais graça de Deus na nossa vida do que propriamente o pecado. Porque o pecado a gente já sabe, né? Mas isso até nos faz ter um espírito novo, né? Que é o Espírito Santo. Mas é algo interessante, entendeu? Ah, sim. Dom Bosco dizia que tem duas escadas: a confissão e a Eucaristia, que nos leva ao céu. Nunca participei em retiro, mas sempre em acampamentos. A última vez foi em 2016. Se não me engano, a última pregação foi a comunidade Nascer de Novo mesmo, que pregou. Foi à noite. Daí, nesses três acampamentos que eu fui, foi mais para curtir, conhecer as meninas, fazer brincadeira, isso, aquilo, não levava muito a sério. Já era cerimoniário desde os meus 13 anos, mas só que eu não levava uma vida reta. Estava na igreja, mas também estava com o pé no mundo, né? Então, e daí na última vez que eu fui, em 2016, daí falei, vou decidir, dessa vez eu quero mudar de vida. Me dê essa graça, Senhor. Se eu não me engano, Kaique deu um testemunho do livramento, que ele... É um livramento, todo pecado é um livramento, né? Que ele xingava muito, brigava, e aquilo me mexeu, Jesus mexeu com o meu coração. E ainda eu não comungava, eu não tinha a primeira comunhão, não tinha nada. Porque eu aprendi muito tarde a escrever, a ler. Tudo isso comecei com meus 13 anos de idade. E daí eu pedi a graça. Teve um momento antes que nós rezamos o terço mariano. E daí eu esperei todo mundo sair. Ficou eu e Nossa Senhora de Fátima. Daí eu pedi, me ajuda-me. Foi sozinho, eu não consigo. Me leve até Jesus para que Ele me purifique de todos os pecados, que purifique meus lábios. Brigava com a minha mãe, com meus pais, falava palavrão. E através disso, depois do retiro, do acampamento, daí passou uns 4 dias, veio a tentação, era o tempo da quaresma. Falei, meu irmão fez uma brincadeira, filho, daí porque eu me toquei, ops, faz 3 meses que eu não falo um palavrão, que eu não, com a graça de Deus, Ele me livrou dessa desgraça, desse pecado, porque através da pregação e da pastoral, que eu fazia parte da pastoral da juventude na época, eles me ensinavam,
Depois eles me ensinaram a ter mais vida de oração, jejum, penitência, porque através da penitência, da busca de Deus, Ele vem ao nosso encontro para nos tirar da lama do pecado. E assim em 2017 eu tive um chamado, o primeiro cenáculo de Suzano, Itapetininga. Não me lembro quem pregou, só sei que era um intervalo também. E daí Jesus me chama a pregação. Falei, não foi ninguém que falou assim, você vai ser um pregador. Foi o próprio Jesus, através da música, que veio e me falou que eu iria ser pregador. Mas eu falei, mas se o Senhor quer que eu seja pregador, então você me instrua mais. Porque eu não tinha conhecimento da palavra. O Bill tinha dado a primeira Bíblia, eu não lia Bíblia, não lia nada. Daí, com a graça de Deus, comecei a ler. Daí, 1 Reis, capítulo 16, por aí, se eu não me engano, que fala que Salomão pede a sabedoria para guiar o povo. Eu peguei a Bíblia fechada e falei, Senhor, o Senhor me chamou, agora me capacita. E assim eu fui buscando. Daí, quanto mais você tem um chamado, né? Você precisa buscar a cada dia mais uma vida santa, né? Você, ao mesmo tempo, você pode levar as almas para o céu, mas se você dá um contra-testemunho fora, você leva pessoas para o inferno. E com isso, cada um de nós vamos prestar conta diante de Deus, né? Porque nem todos os sacerdotes, pregadores da palavra, ensinam a verdade. Então, sim, consciência do que você está na frente de um chamado, né? Você precisa buscar a santidade, ser santo e levar as pessoas ao céu. Se eu não me engano, no capítulo 24, São Mateus, versículo 1 em diante, vai dizer: não quereis entrar no céu, mas também não quer deixar aqueles entrar no céu. Aqui nós vemos no capítulo 1 Coríntios 16, que fala, no versículo 13, se eu não me engano, que fala das demais companhias. Depois o retiro de carnaval. E eu desfiz muitas amizades, porque falava palavrão, falava as palavras maliciosas, pornografia nisso, pornografia naquilo, e aquilo vai entrando na consciência da gente, e a gente, querendo ou não, a carne chama para nós ver porcaria no celular. O celular serve também para um meio de evangelização, como vocês estão fazendo, que nos leva a alguma santidade, alguma ao céu, e ao mesmo tempo nos leva, dependendo de pessoas que você adiciona, que você vê, porque é muito mais fácil ter visualização você postando, você quase pelado e pelada, do que você falando da palavra de Deus, que nos leva ao deserto, que nos leva a ouvir a voz de Deus, que nos chama ao convite, à conversão, uma mudança de vida, uma mudança de pensamento. Não é isso que Deus quer para mim. Deus quer que eu seja um homem íntegro, temente a Deus, que faça a sua vontade. Para que possamos fazer a vontade de Deus, precisamos nos resguardar, ficar em silêncio. E para vencer as tentações, você precisa rezar, você precisa ter 15 dias, no máximo, você buscar uma confissão, buscar ter uma adoração. Todos os dias, se você consegue, uns 4, 5 minutos do seu tempo, ir até Jesus, pedir força para Ele, porque sem Ele não somos nada. Como vai dizer São Paulo, 1 Coríntios 5, a tua graça me basta, o teu amor me sustenta. Sem Ele nós não conseguimos nada. Mas é necessário que o jovem, depois de um retiro de carnaval, tenha consciência que ele precisa, que nós precisamos buscar
ter intimidade com a palavra de Deus, que possamos ser perseverantes. Às vezes o jovem ele chega em casa e fala, vou na missa, quarta-feira de cinza, e faz, Senhor, vou tirar o café. A pessoa ela gosta de café. Não, beleza. É uma penitência. Mas primeiro, segundo e terceiro dia ela consegue. Mas no quarto ela não consegue. Por que ela não? E daí ela coloca na consciência. Eu pequei grave contra o Senhor. Não. São João Paulo II dizia, ser santo é cair e levantar. Então, você não pode ficar se culpando. Você precisa se levantar. Com a graça de Deus, você vai conseguir vencer o pecado X, mas é necessário que você tenha uma perseverança. Mas os jovens, até mesmo os adultos, não querem saber de penitência, não acreditam muito na existência. É uma invenção o inferno, é uma invenção o céu. Eu acredito em reencarnação, eu acredito em segunda chance. Então, assim, o inferno existe, é real. 13 vezes no Evangelho só, Jesus ele relata que o inferno existe. E o purgatório nós vamos passar, querendo ou não, vamos passar para pagar nossas penas e nossos pecados. E nós confessamos, nós vamos passar pela purificação. Mas o purgatório já é um meio de nos purificar, mas você já tem uma garantia do céu. Mas se você continuar numa vida de pornografia, de palavrão, de etc., você vai para o inferno, e o inferno é eterno, né? E nós queremos encontrar vocês no céu, né? Exatamente. É isso aí. Pra você que tá gostando desse assunto, nisso que o Rodrigo falava também, a gente tem um episódio no nosso canal aqui que é o Céu, Inferno e Purgatório. Então, se você ficou curioso aí, corre lá assistir também. Não agora, você termina esse episódio, depois você já vai lá, tá bom? Mas tudo isso que foi falado é muito interessante, porque, querendo ou não, essas coisas elas precisam ser faladas. É assim como o Rodrigo colocava. Muitas vezes você ganha visualização postando qualquer bobagem, qualquer asneira por aí, do que você falando sobre a palavra de Deus. E, cara, é impressionante quando você olha para um jovem, né? Muitas vezes você vê que aquele jovem está ali dentro da igreja, mas a igreja não está naquele jovem. Não somente isso nos jovens, mas quantas pessoas, né? Eu me recordo que nesse período que passou da pandemia, né? Quantas pessoas que estavam dentro da igreja que caíram, né? Desanimaram, se afastaram, voltaram à vida velha. E uma das coisas que é interessante, que no nosso processo de conversão, a conversão ela precisa ser diária, porque se eu voltar à vida velha, eu volto muito pior do jeito que eu saí, né? A graça de Deus nos basta, mas eu preciso fazer a minha parte para poder continuar nessa graça. Porque quando nós olhamos para tudo isso, nós falamos, mas eu peco, depois eu confesso. Você se arrependeu? Você buscou mudar de vida? Se você buscou mesmo mudar esse pecado? Porque se não houve arrependimento, então não valeu. Você olha para isso e fala, nossa gente, mas é difícil? É. Mas por que é difícil? Porque a mudança precisa acontecer em nós. Né? Dependendo do padre que você vai se confessar, você já quer escolher o padre. Eu vou naquele lá que parece que é mais legal. Mas, que é meio tordo, né? Já não vai escutar direito o que eu vou falar. Já mais ali. Só não vai nem querer escutar, já vai dar a benção, né? A absolvição. Mas não é bem assim. O fato de você se confessar, primeiro precisa mexer com a gente, né? Não, eu tô me confessando aqui. Realmente eu percebi que eu preciso mudar. E aí isso aí vai vir na conversão, né? A conversão é isso, é você olhar para dentro de si e falar, não, eu preciso de Cristo, a graça dele me basta, ele é misericordioso, ele me ama,
Ele se deu por mim na cruz, né? E interessante que cada vez que a gente peca, né, e a gente sabe que aquilo é pecado, para nós é a mesma coisa, né? Tá falando, Senhor, o Senhor morreu por mim, mas não valeu de nada. A sua morte para mim não valeu. O Senhor morreu por outro, mas para mim não interessa. Depois eu me salvo. É aí que é o erro, né? Quando nós pensamos assim, nossa, realmente o Senhor se entregou por nós, mas nós não queremos acreditar nisso. A gente acha que a salvação depende de nós, né? E não é bem assim. Mas, já voltando nas práticas, né? Exato. Na questão ali das penitências, das práticas quaresmais, das obras, o que mais que nós podemos falar sobre isso? Primeiro pensar a condição do homem, né? Nossa condição, como por conta do pecado original, né? Ela caiu. Então, digamos que tudo aquilo que Deus sonhou para o homem, de bondade, de graça, de grandiosidade para o homem, né? Na graça de Deus foi perdida, né? Pelo pecado de Adão, vai dizer, né? Nós cantamos na Páscoa o precônio pascal, né? Pelo pecado de Adão, todos caíram. Todos nós estamos nessa condição do pecado, certo? A Virgem Maria e Jesus, que é o próprio Deus. Mas fomos concebidos no pecado. Então, entender isso é entender que a gente tem uma mancha. Para nós que somos da roça aqui, tem criação, por exemplo, quem tem porco, né? Porco caipira na casa. O porco, quando está num lugar, num espaço, e você tem um lugar ali com um pouco de terra, ele se revira naquilo. Ele se lambuza. Na verdade, com tudo. O que você joga pro porco, ele come. Se você jogar um porco pro porco, um porco morto ali, ele vai comer. De tanto que é porco mesmo. A gente fala, a pessoa é porca. Por conta disso. O porco, ele não tem escrúpulo, né? E o ser humano, de fato, por conta do pecado, é assim. Ele vai lá e se lambuza, né? Eu ouço muito a Canção Nova, então as pregações do Padre Jonas, Padre Léo. O Padre Jonas fala muito sobre isso, né? A pessoa vai e se emporcalha, se enche daquela porcaria do pecado. Então, de fato, a nossa condição, ela nos leva a isso. E eu quero falar até de um tema polêmico. Por exemplo, que não é falado, sabe? Eu acho que não sei se no podcast que eu vim a primeira vez eu citei isso, mas, por exemplo, a homossexualidade. Não é falado, é tema polêmico. Bati na tecla da ferida. Talvez você que se encontre nesse estado, né? Da homossexualidade, mas o que fazer? Ah, mas é pecado, não é pecado. Nós temos uma tendência ao pecado, por conta do pecado original. E a homossexualidade não é diferente. Assim como o lesbianismo ou outras coisas, né? Mas o que eu diria, por exemplo, para um homossexual que está em condição de pecado? Você, por diversos fatores da natureza, porque nasce homem e mulher, isso é fato. Mas por uma condição social, tantas outras coisas, a pessoa tem essa debilidade, né? Ela adquire isso. Mas você que se encontra, né? Numa situação assim, o que eu diria nós temos a tendência ao pecado, mas você, assim como eu, é chamado a santidade. Então, por exemplo, falar sobre penitência, o que seria? A mesma condição para eu que sou um católico cristão, que tenho a minha fé viva, avivada, e sou convidado à santidade, sou chamado à santidade, a mesma para você, meu irmão. A mesma para você, minha irmã. Então, eu tenho a tendência aqui ao homossexualismo, ao lesbianismo, ou tantos outros pecados, mas esse é um polêmico, né? Tá bom, meu irmão, mas você é chamado à santidade. Então, a penitência é isso. Ela nos ajuda nisso, né? Nós temos essas penas, essas culpas. Porque o ato da homossexualidade, da fornicação, por exemplo, é pecaminoso. Nós, no seminário, sempre, quando eu estava no seminário, com os meus irmãos seminaristas, a gente sempre levantava essa questão e dizia: a mesma luta que um seminarista, por exemplo, vive para viver a castidade, para lutar no mundo de hoje, todo sexualizado, é a mesma que um homossexual, por exemplo, vive, de uma forma diferente, mas é a mesma. É o lutar contra algo que está ali, no caso do seminarista, tem um projeto de adiantar algo que isso nós vivemos no céu, né? O sacerdócio adianta esse algo que nós vamos viver no céu, né? Viver como os anjos. Jesus
próprio diz, né? Como será o céu? Jesus dá uma dica, né? Como os anjos. Mas para dizer que a santidade é para todos, né? O tema daqui, né? Geral, vamos dizer, é o santos ou nada. Então já é um provocante. Mas não entrando assim um pouco nesse âmbito, mas para dizer que, ó, a penitência é isso. Então a gente tá tudo lambuzado. Então o que a penitência vai fazer? É uma forma, até São Tomás de Aquino vai dizer que é um modo, uma virtude, né? Assim como Aristóteles, eu gosto muito da filosofia, né? Mas Aristóteles fala que essa virtude, né, voltada, ele vai dizer que a virtude é um hábito de escolher conforme a reta razão. A reta razão. O que é? É você ser inteligente uma vez na vida e falar: eu estou enlameado do pecado, mas existe uma condição, algo que a igreja oferece, que são as armas espirituais, e uma delas é a penitência e as obras. Então a penitência nada mais é que isso. Penitência, as penas, né? Vem de penas, né? As penas que nós carregamos é pagar, a etimologia da palavra, né? É pagar as nossas culpas. Como que nós pagamos nossas culpas? Daniel já cantou a bola, já falou, né? É com o sangue de Cristo, não é barato. Não é um simples enxaguado do VAP ali, né? Que vai limpar o porco. No caso, fazendo essa analogia, mas não é uma simples água qualquer aqui que vai nos tirar essa mancha do pecado. Não, é caro. Custou o sangue de Jesus. Para até dar um parênteses, né? A pregação do Padre Jonas tem uma fantástica, dentre tantas, mas umas que ele diz isso, né? Senhor, eu quero me lambuzar no teu sangue. Eu acho que na hora que eu vi, eu fiquei até... Porque Padre Jonas falando palavras assim, Padre Jonas é muito culto, né? É engraçado porque Padre Jonas, quando vai fazer um xingamento, por exemplo, ele fala assim: me perdoe, eu vou falar uma palavra agora que você fica esperando que vai falar uma atrocidade. Ele fala: seu bobo. É assim, porque Padre Jonas é uma pessoa muito pura, muito culta, né? Eu falo assim, lógico, na sua memória, né, Padre Jonas. Mas ele dizendo: Senhor, eu quero me lambuzar, me encharcar, me lambuzar do teu sangue. Ou seja, a forma de nós nos livrarmos do pecado é nos encharcarmos do sangue de Jesus. Mas não uma, não duas. É sempre procurarmos estar nos encharcando do sangue de Jesus. É aquilo que o Daniel disse. O pecado faz isso. É você dizer assim: ó, Senhor, o seu sangue, tudo isso foi em vão. Triste. Daí entra depois, até se der, para comentar um pouco da consciência, né? Que é interessante nesse sentido da penitência. Mas a penitência é essa forma de me voltar, né? Tanto que o sacramento da confissão também tende a ser nomeado, né, como sacramento da penitência, né? Essa forma, né, de esse coração, principalmente nosso coração jovem, que está aflorado, né, pro mal, né? Hoje em dia tem tantos perigos, né, que foi já comentado, que a juventude tem, e é gostoso, cara. É gostoso você sair, tomar uma cerveja, tomar um uísque, ir para uma balada, fazer sexo, é gostoso. Eu posso falar aqui que eu acho que tem muita gente que é de maior que está assistindo, né? E mesmo os de menores, infelizmente, crianças já sabem e já estão expostas, né? Teve a frase lá do Padre Paulo Ricardo no PHN, que foi um pouco polêmica, não sei o quê, um povo até não gostou, mas infelizmente os jovens já estão expostos, a criança está exposta a essas realidades, e a igreja tem que se pôr, né? Fala, não, isso não convém, né? Tanto que às vezes as pessoas perguntam: Andrews, chega pra mim, né? Um jovem do século XXI, né? Fala: você é um bebê, fumar, não é pecado. E tem gente que tem embasamento, até o próprio catecismo. Não, mas não é. Tem coisas que não são pecados, de fato, assim, não, isso não é pecado. Mas Paulo já responde: tudo me é permitido, mas em tudo me convém. Aliás, eu posso sair daqui agora e tomar uma cerveja tranquilamente, mas será que me convém como cristão uma atitude, né? Daí, lógico, o povo tem essas brigas de internet, né? Não seja um cristão de internet. A segunda dica, receitinha, grava, escreve aí. Não seja cristão de internet. Vá às fontes. E quando eu digo vá às fontes, leia a palavra de Deus. Reze com a palavra de Deus. Leia o catecismo, leia os documentos, vá nas fontes.
que leia os santos da igreja, os padres. Tem tanta coisa, Daniel. Não seja católico de internet. Ah, porque o fulano de tal falou na internet, né? É como se fosse um doutor, né? Angélico, como São Tomás. Me disse que não se levanta a mão no Pai Nosso, ou se levanta a mão. Umas discussões assim. Tudo bem, tem os... Palma na missa. Bater palma ou não bater palma. Gente, sejam cristãos. De fato, o que é cristão? Sejam semelhantes e amigos de Cristo. Pronto. É uma dica, é uma receitinha. Interessante, né? Até porque se a pessoa for buscar nas fontes, ela vai descobrir se bater palma é errado ou não. Exatamente. Se ela for buscar na fonte, ela vai saber que tipo de glória você canta na missa. Ela vai saber aquilo que é o certo, né? Que nem você mencionou, levanta a mão no Pai Nosso, não levanta. Ela vai saber. Ela não precisa debater com o outro para saber isso. Mas buscou na fonte, ela vai aprender. Pronto. Né? E tem toda essa questão, né, que nem você comentou. A palavra de Deus vai dizer isso, né? Cristo ama o pecador, mas não o pecado. E o que é pecado é aquilo que vai ofender a Deus. E toda vez que a gente está no nosso cotidiano, seja um pecado leve ou grave, mas opa, isso aí está ofendendo a Deus? Então não vou fazer. É a questão da bebida. Você olha para tudo isso e fala, vou ali beber uma cervejinha, tá errado? Ah, não tá errado, mas espera aí. Na minha família tem tendência de gente alcoólatra. Eu posso ser uma dessas pessoas. Se eu ficar de golinho em golinho, você acha que eu não vou querer mais? Né? Então, tô em todas essas questões que, quando você olha para si mesmo, você fala, não. Entra naquela questão, tudo posso, mas nem tudo me convém. Não me convém a beber. Não me convém fazer isso. Não me convém fazer aquilo. Ah, mas o que os outros vão pensar de mim? Deixa que pense. Deixa que fale. Aí, né, eu falava com o Kaique no outro podcast, né? Falei, jovem, não tenha medo de ser zombado, não. Porque é isso que vão fazer quando você demonstrar que você quer ser um jovem santo. Hoje em dia, não é moda mais querer santidade. Hoje em dia é necessidade. Quando você olha para isso e fala assim, eu vou ser santo por bonito. Não, eu vou ser santo porque eu preciso. É isso que o Senhor nos ensina, né? É isso que Ele pede. Então, a gente tem que deixar dessa questãozinha de, como você falava, de católico de internet, né? A gente tem que deixar de brincar de ser católico. Ou a gente é católico ou a gente não é. Se você não é, então o que você está fazendo? Sai logo, não atrapalha quem quer ser. Mas se não, eu quero ser católico mesmo, não fica, mas eu vou ver conforme a igreja ensina. Vou ver conforme tem que ser vivido. Como São Francisco de Assis dizia, né? É melhor errar com a igreja do que fazer como o que eu quero. Uma igreja. No fundo, até vem uma coisa que às vezes nós nos tornamos uns protestantes enrustidos, né? De católicos. Porque daí nós protestamos com tudo. Né? Ah, não, porque o padre está fazendo, mas não é assim. Ah, não, mas... Porque se você for, se nós for ver no meio da igreja católica, tem aqueles que apoiam o aborto. Que apoia, você pode fazer sexo no casamento, não é pecado. Continue assim. Isso aí é retrógrado, né? Esse negócio de pecado. Porque Deus é amor. Sim, de fato, Deus é amor. De tal modo que enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. São João 3,16. Ele se doou por nós, morreu por nós numa cruz, para que nós tenhamos uma vida nova em Cristo Jesus, para que nós tenhamos, Ele abriu o céu para que nós entrássemos no céu. Vai dizer a primeira carta de Tessalonicenses que o diabo ele tinha uma condenação, um protocolo que nos condenava, que todos aqueles que morreu antes de Jesus foi para o inferno. Mas em Cristo Jesus ele nos deu uma nova chance. Vai dizer a carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Sim, de fato, nós somos livres, mas livres para buscar as coisas de Deus.
mas você é livre. Deus, ele não vai te prender você viver a castidade na vida de sacerdote, de vida de um jovem que não foi chamado ao casamento, mas Deus chama ao celibatário, vamos dizer celibatário. Não chamou a vida religiosa também, mas também que busque ao céu, fazendo as coisas, trabalhe dentro da igreja, mas que evangelize e busque a castidade, que é fácil viver a castidade? Não é. Mas com a graça de Deus, com a oração, você vence. Porque sozinho nós somos falhos. Nós caímos em várias séries de TikTok da vida, YouTube da vida, que nos mostra um monte de e-mail que nos leva à condenação. Mas não acredite nesse... Começou a falar que Deus é amor, somente Deus é amor. Fuja dessa pregação, porque 9 vezes no Evangelho Jesus vai dizer: converte-se, tome tua cruz, renuncia a ti mesmo. Então quer dizer que existe 2 vias, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, existe 2 eternidades: o céu e o inferno, que é eterno, né? Então assim, não acredite que existe apenas o céu. O céu, ele existe, ele é real. Mas também existe o purgatório, mas o purgatório já é uma garantia da nossa salvação. Mas que nós possamos, ao cair do pecado, ter uma verdadeira conversão sincera de buscar cada dia mais a Deus, adoração a Jesus, porque nós perdemos a essência de buscar uma vida interior. Porque se nós buscarmos uma vida mais interior, é claro que no meio de nós, na cidade, é muito barulhento. Dificilmente você vai conseguir paz. Mas se você está em silêncio, Deus, ele vai se mostrar. Por isso que até mesmo o Frei Jesus faz na madrugada do rosário. Por que na madrugada? Porque é num pouco barulho. Não tem quase barulho nenhum. É aí que Deus manifesta, vai dizer o livro de Provérbios: aquele que me procura, procura a sabedoria. E a verdadeira sabedoria de Deus é buscar viver corretamente os mandamentos. E pegando na linha da maçonaria, os 10 mandamentos da maçonaria, ao contrário dos 10 mandamentos. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E o que a maioria dos católicos faz? Eu vou na praia, eu vou viajar, deixo a missa pra depois, se der, eu vou. Priorizo o futebol, pois o futebol é 1 hora, mas tem a missa das 7 horas da noite, dá pra ir. O jogo, eu já até, eu assisto o jogo tava 6 horas, dá pra você se arrumar e ir pra missa, não vai porque não tem vergonha. Não tem vergonha aqui. É verdade. Então, assim, precisamos criar vergonha na cara e buscar a viver a santidade, a ser santos, né? Ó, isso aí podia ficar como aquelas tarjazinhas aqueles shorts, né? Precisamos criar vergonha na cara. Como que é? Precisamos criar vergonha na cara e nos converter, como é assim? É isso aí. E, né, trazendo toda essa questão da quaresma, quais tipos de obras quaresmais podemos fazer? Pega Rodrigo, então, aí no catecismo, o parágrafo que foi. O Rodrigo vai fazer a leitura para nós. Se for comentar, tudo é muito, né? Tem as obras, então, as obras espirituais corporais, né? E as espirituais, né? No Catecismo da Igreja, no parágrafo 2447, as obras de misericórdia são opções caritativas pelas quais socorremos ao próximo em sua necessidade corporais e espirituais, instruir, aconselhar e consolar e confortar as obras de misericórdia espiritual
como também perdoar e suportar com paciência as obras de misericórdia corporal. Consiste, sobretudo, dar de comer a quem tem fome, e dar de beber quem tem sede, e dar de moradia aos desabrigados, vestir de maltrilhos, vestir os doentes, prisioneiros, sepultar os mortos, dentre eles o gesto de misericórdias e esmolas dados aos pobres, e principais testemunho de caridade fraterna e também uma prática de justiça que agrada a Deus. Ao todo, eu acredito que são 7, se eu não me equivoco, né? Eu não... Mas se for falar de todas, né? É muito. Para encerrar a questão da penitência, né? A penitência nos ajuda, como eu disse, nesse sentido de penar, né? De pagar, né? Ser liberto das culpas, né? Temporais, espirituais. Nós vamos adquirindo ao longo do tempo quando nós vamos abraçando esse mutirão de pecado em nós, né? Mas para dizer que a principal coisa que eu ia dizer é sobre a consciência. Então o que mais deveria doer em nós não é o fato simplesmente do pecado em si, mas é porque o pecado nos afasta de Deus. Então essa é a maior dor que um ser humano e que no inferno nós passamos. É o afastamento total de Deus. Imagina a pessoa aí que você mais gosta, que você mais ama, você ser privado de estar com ela, você se afastar. Quem perdeu alguém sabe disso. É dolorido, por exemplo, pai e mãe, é uma dor. Principalmente a maior dor, né, é quando um pai ou uma mãe perde o filho. Porque, né, a pessoa perde o marido, fica viúvo, se perde o pai e a mãe, se fica órfão, por exemplo. E sempre tem uma palavra, né, quando a pessoa perde, né, um ente querido, sim, tem aquela... A pessoa ficou órfã, a pessoa ficou viúva. No caso de uma mãe que perde um filho, não tem palavra. Porque é uma dor tão grande, incomensurável, que não há palavra. Semelhante é a dor de nos afastarmos de Deus e muito mais, né? O pecado, quando nos afasta de Deus, é tão grande que não há palavra para dizer. A única coisa que se diz é inferno. Porque é o lugar do afastamento absoluto de Deus. E o pecado nos dá o quê? O inferno. E é interessante para dizer sobre a consciência que a maior graça, né? A maior coisa que nós podemos ter é isso. Essa consciência de me afasta de Deus. Daí vem essa contrição, né? É isso que a gente precisa ter, consciência. Nós não temos mais consciência. Se for pegar os autores da filosofia, vai falar Karl Marx, esses autores aí todos da Revolução. E não, porque você tem que ter a consciência de classe, né? E tem que ter consciência não sei do que. Gente, a gente tem que ter consciência de céu. Nós temos que ter consciência da eternidade. São Tomás de Aquino, valer Santo Agostinho, pelo amor de Deus, São João da Cruz e tantos santos. Nós precisamos ter um coração de céu, um coração jovem. E eu admiro muito o Rodrigo, falando isso aqui ao vivo, olha, mas é porque o Rodrigo, você vê a história, o testemunho, né, de um jovem que tinha, né, não tinha nada de acesso, não lia Bíblia, não tinha. E hoje eu admiro porque eu sou muito difícil de guardar capítulo e versículo. O Rodrigo não, se deixar uma metralhadora, ele vai falar aqui a Bíblia inteira e de cor, né? Eu gosto muito disso, eu admiro quem tem isso, né? Mas é dizer que o coração jovem, gente. Um jovem falando para jovem, e isso precisa voltar. E dizer agora para entrar, né, nas obras, né? Isso encerrando a questão da penitência, né? Que eu acho que dá para tirar algumas coisas, mas falar sobre as obras. As obras, peguei uma aqui, duas, né? Uma no sentido das obras de misericórdia, que é suportar com paciência. Eu acho que só isso aqui já dá o próximo podcast. Com certeza. Mas é o suportar com paciência. E o segundo, só para... que daí as obras corporais é sepultar os mortos. Mas vamos entrar aí no suportar com paciência, que eu acho que já dá um paninho para manga. Primeira carta de São João, né, São João relata e nos fala: se há pecado que nos leva, há pecado que não nos leva ao
inferno e há pecado que nos leva ao inferno. Porém, São João ele nos relata que devemos repreender com amor. Com amor. Você não precisa ter pessoas nas redes sociais e até pregadores que expõem a pessoa que está no grupo de oração e expõe as pessoas na rede social. Fez isso, fez aquilo. Isso vai manchar a reputação da pessoa. A carreira do sacerdote. Ele é falho, ele erra. O pregador, ele erra. Mas você não pode expor ele em tal maneira que todos vai condenar o sacerdote. Não, você precisa. É claro que o sacerdote e o pregador em si, ele precisa ser mais cauteloso, vestir-se bem, falar bem, não parar de fofocar da vida dos outros, ter uma vida mais. Uma hora ou outra vai deslizar em falar uma fofoca ou outra, mas ter mais prudência, ser prudente como uma pomba e rápido como uma serpente. Você está no meio de fofoca, fuja, saia, porque você certamente nós vamos cair na fofoca e vamos ter que ir no confessionário. E Santo Afonso, no livro que fala sobre a morte, né? Ele comenta que Jesus ele fica triste, ele se doou na cruz pelos nossos pecados, mas quantas pessoas que não entram na fila da comunhão para comungar Jesus? Pessoa em estado que não é casado. É só buscar o sacerdote no secreto. Ele vai dar um jeito, vai direcionar você um jeito. E você vai, com a graça de Deus, ter essa graça do matrimônio. É necessário voltar a uma vida eucarística. É necessário, somente com Jesus eucarístico, vamos vencer pecado mortal, pecado venial. O que o Anderson comentou sobre a consciência. Tem pessoas que chegam a dizer para nós que é apenas um pecado venial. E pecado venial, você vai para o inferno. Porque a pessoa, ela não... Tem pessoas que nem estudam. E nem é pecado venial, é pecado grave. E a pessoa está na fila da comunhão, comungando. E claro, a pessoa, ela é livre, sim. Mas se você vê a pessoa comungar e ela tem uma vida ao contrário, não busca santidade, você vá no secreto, vá até mesmo na casa dessa pessoa e diz: aquilo que você fez desagradou a Deus. Não vá nas redes sociais falar do pecado dos outros. Você também tem pecado, e até maiores. Então assim, não fique manchando a vida do outro. Repreenda com amor. E através da confissão, através das obras de caridade, você doar uma roupa, você dar um alimento, você visitar alguém na cadeia, no hospital, Jesus ele vai reparar e as nossas penas do purgatório vai ser menos do que era para ser. Então, que buscamos repreender essas pessoas com amor e não com um olhar de julgamento. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, né? Então, assim, é necessário uma consciência. É interessante a respeito daquilo que a gente estava conversando sobre as obras e mais alguma coisa que você ia falar à frente, que agora já não me recordo mais que você falou que ia estar comentando à frente. Mas... Da consciência. O Rodrigo já falou. Já falou. Mas é referente a aquilo que estava comentando, se tiver mais alguma coisa, fique à vontade. Sim, eu tirei esses dois tópicos agora, de suportar com paciência e sepultar os mortos. E vem uma passagem muito aqui de Coríntios, né? O Espírito Santo vai ao vivo, né? Mas é essa passagem conhecida, né?
1 Coríntios 13, as excelências da caridade. Vai dizer assim, né? E no versículo 4, né? Muito lindo, né? Ler inteiro aqui, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e tudo, mas principalmente o versículo 4, para se suportar com paciência, né? A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão. O dom das línguas cessará. O dom da ciência findará. Nossa ciência é parcial, nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Então, falar sobre suportar com paciência. Só esse primeiro trecho sobre a caridade de São Paulo, falando dos Coríntios, né? Já desmonta todo mundo de hoje, né? Porque o mundo de hoje é escandaloso. O mundo de hoje, eu digo mundo, mas é sociedade, gente. É Instagram, é Facebook, é TikTok, é mídias sociais, é os grandes influencers ou desinfluencers, né? Porque só causam um desastre na sociedade. É aparecer, é mídia, é fama, é riqueza, é glória, é ostentação. E, inclusive os anúncios do Instagram, de todo o YouTube, sempre cai aquele negócio, você quer ganhar dinheiro, você quer ficar rico, e você quer... Ó, dá pra fazer até um shorts aqui dessa parte. Olha, você que quer... E, gente, o mundo de hoje é escandaloso. Mas não, Deus não é assim. Gente, Jesus tem um plano de salvação para cada um de nós. E suportar com paciência é isso. Suportar com paciência é, no mundo imediatista de hoje, no mundo de correria, de bagunça, de farra, de festa, é eu escolher, não. Eu vou esperar em Deus. Por exemplo, a pessoa que quer viver a castidade. Daniel teve essa busca, teve essa vivência. Então é um testemunho vivo. É para dizer aqui, gente, que é possível e que existe isso. Um namoro santo, uma vivência de Deus, de escolher a santidade no sentido, não, o mundo me oferece aqui, ó, balada, prostituição, a bebedeira, a fornicação, que é o sexo antes do casamento, boa, vamos nessa. Como o Rodrigo falava, a pornografia e tantas outras coisas. Mas diante dessa realidade eu falo, não, eu escolho suportar com paciência, ou seja, eu vou esperar a pessoa certa que Deus vai me colocar na minha vida, e você que tá ansioso aí, na sua casa, ele tá falando, mas Deus, eu preciso de um José, de uma Maria. Você precisa de Deus, depois o resto é conversa. O resto Deus vai colocando. Então, suportar com paciência nesse sentido para os jovens é isso. Ó, você quer ter filho, você quer ser padre, você quer ser tudo. Porque jovem é assim, né? Chega aos 18, terminou ali o ensino médio, não sabe se quer ser padre, casa ou compra uma bicicleta. Ou às vezes, né, eu quero ser tudo ao mesmo tempo. Daí fica, não, eu quero ser padre, casar e ter uma bicicleta e ser celibatário e ser membro da Cola de Deus e de um milhão de coisas, né? Mas não dá. Santa Teresinha queria ser tudo. Todas as vocações ela queria ser. Então, é um desejo que quer, mas, gente, cada um suportar com paciência é isso, eu vou esperar ainda. Eu tenho vivido, eu quero dar um testemunho breve só nessa parte de suportar com paciência. Tem muita coisa para dizer, mas eu tenho vivido um tempo de espera em Deus, né? Eu deixei o seminário, não fez, ainda em abril vai fazer 1 ano. Foi uma experiência muito boa que eu tive em Jundiaí, na Diocese de Jundiaí. Tive uma formação muito boa, amigos, tem uma família lá. Se algum deles estiverem me acompanhando, deixa também o meu abraço, né? Mas eu pedi para Deus, pedi um sinal, e Deus me deu, e Deus dá sinais. Deus, lógico, a gente é pobre pecador, Deus não vai chegar assim, descer do céu com uma luz enorme, a gente não é Moisés, né, sei lá, ele vai dizer, não, olha, filho, faça dessa forma, igual o Cid Moreira, né, vai, então, filho, naquele tempo, Moisés, né, Cid Moreira. Não, Deus, ele vai nos dar sinais simples, por isso o Rodrigo falou, tá certo, é a palavra de Deus, sede simples como as pombas, prudentes como as serpentes.
Então eu tô vivendo um tempo de espera nesse momento, espero rever esse podcast lá no futuro e olhar, falar, nossa, olha só, aquele tempo tava difícil. Porque eu deixei a realidade do seminário por uma necessidade mesmo, né? De cuidar da minha saúde, de ficar bem, de pôr a minha vida em dia, a minha vida de oração principalmente, né? Porque o mundo hoje é muito agitado, né? Mesmo dentro das realidades de seminários, né? É difícil você estudar, trabalhar, o mundo é corrido. E dentro dessas realidades, às vezes a gente se esquece de Deus. Mesmo dentro do seminário, às vezes se esquece das coisas do céu, se esquece da vida de oração. E eu pedi um sinal para Deus, Deus me deu um sinal e eu vim para cá. Cheguei aqui, tô na minha cidade de Natal, tô feliz agora. Não que lá não estivesse, mas eu estou feliz no sentido de Deus cumpriu. Deus me colocou no seminário e me tirou. Foi Ele que fez. E agora tenho esperado. O que o Senhor quer? Para onde o Senhor vai me levar? Eu não sei. Mas eu tenho confiado nele. Então, suportar com paciência entra nisso. Você que está passando por um momento de dificuldade, de depressão, de pânico, de ansiedade, de desespero, né? Porque o mundo hoje é desespero, né? O mar vai acabar, o mundo vai acabar. 2030 acaba, 2000 acabar em 2000, agora vai acabar em 2030, depois 2100, sei lá. Não, o mundo vai acabar, não sei o quê. Gente, você que está vendo esse momento, confie em Deus. Deus vai dar as respostas que você precisa. Se Ele já não deu nesse podcast, no próximo Ele dá. Mas Ele vai dar as respostas que você precisa, principalmente nesse tempo da quaresma. Ele vai falar com você. Então, uma das obras que você pode praticar nesse período de quaresma, especialmente, que eu estou vivendo, é suportar com paciência. A obra de misericórdia. Suportar com paciência. A segunda, né, seria sepultar os mortos. Daí tem coisa para falar, Rodrigo. Tem mais coisa. Não deixa só eu falando sozinho. Mas para fixar, né, pelo menos uma obra de misericórdia e agora a obra corporal, né, de sepultar os mortos. Para fechar nessa sobre as obras. Porque se falar tudo, Daniel, acho que vai tempo, hein? pode deixar. Vai rodando. E falando sobre o namoro, né? A pessoa ela vai num retiro de carnaval, né? Tá, beleza. Pede sinal pra Deus, tá, beleza. Mas a pessoa tá pensando na mulher lá fora. E a mulher que não frequenta a igreja, mas ele tem pensamento. Eu vou trazer essa mulher dentro da igreja. É mais fácil ela levar você pro mundo. A globeleza, então. Não, mas o ideal. Assim, a Maria que você procura tá nesse retiro. Aquele que procura tanto fica sozinho. Então, assim, você não é um cara bonitão, você tem suas imperfeições. E ela também. Um vai ajudando o outro. Os dois vai buscando a perfeição. Dia após dia, um ajudando o outro. E Cristo vai santificando um com o outro, né? Então, tira isso na cabeça, né? É bem isso, né? Quando você tem as suas amizades, independente se for principalmente as do mundo, né? As falsas amizades, você fala assim, não, é amigo de verdade. A primeira coisa que você pensa é, não, pera aí, é mais fácil eu levar ele para a igreja ou ele me levar para o mundo? Se é mais fácil ele me levar para o mundo, então eu não estou preparado para ser amigo dele. Então, como que eu vou dizer que eu vou converter ele se é mais fácil eu voltar para a vida velha do que eu levar ele para a igreja? Então, momento de se afastar. Porque em tudo que a gente vai fazer, a gente precisa fazer isso. Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer de mim? O que eu preciso fazer hoje? Né? Assim como foi falado lá no início, só o fato de nós acordarmos já é uma oportunidade que Deus nos dá todos os dias. Peraí, se o Senhor me deu tudo isso, preciso viver conforme a tua vontade. Entra muito na música do Juninho Casimiro, né? Sim. Os teus planos, Senhor, eu quero viver os teus planos, os meus passos são teus, a minha vida é tua, então é isso, né? Não tem por onde tu correr. Na questão de um jovem
recém-convertido, quando ele começa a se converter, há uma mudança visível, né? Você derruba porque tem jovens dentro da igreja, infelizmente ainda, de duas personalidades. Na igreja um e lá fora é outro. Mas quando nós temos um encontro com Cristo, você tem um desejo no coração que sua família venha para a igreja. Mas nem todos têm mesmo o coração aberto que você teve um dia. E nisso entra a fé. A nossa fé, que precisamos ter uma fé como de Nossa Senhora, inabalável, expectante. A fé é a certeza daquilo que não se vê. A carta de Hebreus 11:1. É de louvar a Deus pela conversão do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Que um dia eu verei eles na igreja buscando a santidade, buscando o céu, a Eucaristia. Precisamos mortificar mais, nos santificar mais, ter mais, ser visível, semelhante a Cristo. Vai dizer uma frase maravilhosa de Santo Afonso: se Deus ele não te fez um anjo glorioso no céu, ele te fez um anjo aqui na terra. E todos nós temos uma missão através do batismo de anunciar o Cristo, mesmo se não seja chamado sacerdócio ou ser pregador. Mas se você abrir o coração, ser ouvinte, você tem uma missão de ser discipulado, ensinar as pessoas. Daí entra as pastorais de movimento, comunidade, onde você pode se engajar para buscar mais almas para Deus. Provocação para os jovens, né? A igreja é cheia, né, de realidades que você pode servir, né? Eu, particularmente, fiz um caminho, né, dentro da renovação, como pregador, como intercessor. Rodrigo também, acho que o Daniel ainda, né, permanece. E de lá Deus foi me levando, né? A tantos lugares, a tantas realidades que não esperava, mas eu acho que eu se lançar em Deus, né? Como dizer, foi falado no início que esse podcast ia ser legal, que você ia gostar. Eu tenho certeza que você ficou querendo um pouquinho mais, né? Compartilha aí com a família, os grupos da família, com todos aí, meu. Mas é isso, né? Estamos chegando nas retas finais já. Já, mas tem Mas, mais 2 horas. mas se tiver mais alguma coisa pra vocês falar, fica à vontade. E é uma coisa que eu preciso dizer. Algo que eu vim preparado, engatilhado. Mas antes de... Acho que é falar sobre Sepultar os Mortos, que é a segunda obra, no caso corporal, das obras, né? Assim, da Quaresma, que nós podemos buscar fazer, né? Realizar. Mas antes disso, outra vez para concluir, deixar para o final porque fica mais bonito, mas tem uma colocação que eu gostaria de fazer. Mas sobre Sepultar os Mortos. É uma das grandes obras, das maiores obras assim, de caridade que nós podemos fazer. Por quê? É uma pergunta interessante, né? Não sei se o Daniel já ouviu algo assim. Jogar ele na massa aqui, fala, responda, Daniel. Mas é interessante porque sepultar os mortos é uma grande obra de caridade, e visitar os cemitérios e rezar, né, nos túmulos. Porque a pessoa que está ali, ela não pode nos retribuir em nada. Porque ela morreu. É lógico. Tem um padre da diocese de Jundiaí, muito amigo, que era ele sempre tinha um jargão, né, uma frase que era assim: você vai morrer. Ele falava, você vai morrer. Ele falava, nós vamos morrer. Mas é uma grande obra de caridade sepultar os mortos, porque dar a dignidade, né, da sepultura e tudo mais, mas sobretudo porque esse fato de sepultar, nós não vamos receber nada em troca. A pessoa já morreu, não tem o que ela possa oferecer a nós. Nada. Então é uma obra grandiosa de caridade. E ver como Jesus, por exemplo, me vem muito, recordou a passagem de Lázaro, né? Quanto que aquele cuidado, sabe? Aquele gesto, né? Jesus chorar ao ouvir o
o seu amigo morreu. Então é grande isso porque mostra que o zelo para com a morte, né? Se até tem alguns lugares que até tem a morte como a Santa Morte, se não me engano, nos países ali hispânicos, né? Mas essa realidade de olhar a morte e fazer uma obra que não vai ter recompensa. Que o mundo é assim, né? Hoje é assim, eu vou lá no podcast, vou lá, beleza, mas o que eu vou ganhar? O que eu vou receber? Né? E vou receber visualizações, vou receber curtidas e a internet tá cheia disso, né? Vou postar uma foto. Mas qual que é a intenção? Qual que é o intuito? Eu, por exemplo, não tenho rede social. E uma das perguntas que me fizeram uma vez, né, na filosofia até, né, pergunta filosófica, né, mas quem tem rede social aí, quem não tem? Daí no meu caso ele falou, não tem e por que não tem? Se tem e por que tem? Do meu caso eu falei, não tenho, porque eu não vejo sentido do porquê eu posso postar uma coisa da minha vida. Não tem sentido. Eu não vejo sentido, né? Por quê? Porque não se faz, né? Não se faz essa pergunta. Por que você posta tal foto, por exemplo, das meninas com aquele decote? No caso dos meninos, com aquela roupa, com aquela forma, com aquele jeito. Por quê? Chama atenção por uma carência, e falando agora da Nascer de Novo, da comunidade que eu sou consagrado, puxando sardinha, por uma mágoa, por um ressentimento, por um abuso que você sofreu na sua infância, talvez, que você carrega ali e você acaba descontando numa rede social. Talvez seja isso, né? Mas perguntar o porquê e sempre a retribuição, né? Eu posto a foto, eu faço a live, eu faço aquilo, eu faço e aconteço. Tá forrado na internet aí de podcast e outras coisas, né? Mas qual que é o intuito, né? Daí você vai ver, sempre é uma retribuição, é uma monetização, é um dinheiro, é um algo por trás e tudo mais. E aqui, levantando a moral de vocês, eu sei que a essência aqui é essa, ou santos ou nada. O intuito é céu, o intuito é eternidade, não é dinheiro, não é ganhar curtida, visualização. Se ganhar, muito que bem, senão nós vamos continuar fazendo. Eu acho que essa que é o coração, a alma desse apostolado, né? E de fato, nós precisamos ter isso no nosso coração. Então, sepultar os mortos é uma grande obra. E nós podemos fazer na quaresma, sobretudo, né, visitar o cemitério. Tem o terço hoje, por exemplo, tinha terço às 3 horas aqui no cemitério da cidade, em Angatuba. Procura conhecer, sempre tem, geralmente, aqui não sei, mas em alguns lugares tem missas, né, nos cemitérios, tem capelas que celebram missa. Então é interessante, porque é um lugar que nós um dia vamos estar também, né? Mas é isso. Falando sobre jovens buscando a santidade, lembrei a história, a devoção das 3 Ave Maria antes de dormir. Existia 2 jovens que iam para o mundo, para a festa. A história é que um deles, ao chegar em casa, sempre rezava 3 Ave Maria antes de dormir. Relata Santo Afonso Maria de Ligório. E dizia, certa vez, que um desses jovens não rezava e era do mundo, e esse outro, depois das festas, das baladas, de tudo aquilo que ele fazia de errado, ele rezava a devoção de 3 Ave Maria antes de dormir. E aí, certa vez, esse homem que não rezava morreu e bateu na porta desse homem que rezava, dizendo que estava queimado, que foi para o inferno, porque não se arrependeu, porque não teve uma luta constante de oração. Relata que esse jovem que rezava, depois, se eu não me engano, entrou com um mosteiro, se consagrou. A importância da oração. Não fique sem rezar. A palavra de Deus vai dizer, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19, se eu não me engano,
Orai sem cessar. Orar constantemente, sempre. Mas eu tô lavando louça. Dá para rezar. Dá para cultivar uma música de louvor a Deus. A maior oração que nós podemos fazer é agradecer a Deus pelo dom da nossa vida, pelo trabalho. Possamos ser mais íntimos de Deus. Deus, ele se manifesta através de simples. Mais um tema sobre os carismas. As pessoas pensam que Deus ele vai vir do céu, vai mandar Gabriel, como mandou para Nossa Senhora, São Miguel Arcanjo, para dar a resposta para você. Mas não, através do simplicidade, você falar: Senhor, mostrai-me o caminho. É o matrimônio, é o sacerdócio, é uma vida consagrada, é uma vida de comunidade que o Senhor me quer. Ele vai utilizar pessoas até mesmo que talvez não é de igreja, mas Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer. Mas não queira buscar grandes sinais, pois às vezes tem pessoas que caem em uma heresia tremenda dentro da igreja, infelizmente, porque não tem uma vida de oração. Certa vez uma moça relatou em um encontro que teve diocesano e o marido dela relatou isso. Eles teve 2 filhos, se eu não me engano, e daí sempre vinha pregadores e ela teve que operar. E daí os pregadores vinham fazer profecias, davam nome, davam sexo da criança. Se a mulher não tem o foco em Jesus Cristo, o que essa pessoa ela vai? Ela vai para outra igreja? Porque o pregador, por falta de intimidade com Deus, não que ele não tenha uma vida de oração, mas Satanás também ele pode se utilizar. E daí você cai em uma falsa profecia que esse homem, infelizmente, caiu. Porque a mulher fez cirurgia, não podia ter mais filho. A importância da vida de oração, de ter discernimento de Deus. Tem coisas que você não precisa expor na frente de todos. Chamar no secreto. E se for algo grave, como um acidente, você não revela. Você revela só para a pessoa. Porque a pessoa vai estar na frente de todos e a maioria cai no desânimo, na frustração. Deus me enganou. É na tristeza e para de buscar a santidade que estava buscando. É necessário ter uma intimidade mais próxima de Deus. Pedir a Deus o dom do discernimento. Qual é a tua vontade, Senhor? É isso mesmo? Pensa nas 3 sinais para Deus, Ele vai dando sinais. É isso, é o sacerdócio, é o matrimônio, é a vida religiosa. E seja santo naquilo que Deus Ele te chamou. Busque mais almas para Deus. Daqueles meses já. Se for deixar, a gente fica, cara. Porque Fica, não, é mesmo, tem conteúdo aqui, ó. se deixar, a gente gosta de conversar, imagina. Ixi. Né? Teve podcast que a gente fez 12 horas e meia, tanto que a gente gosta de conversar, então. É bom. Mas é legal, porque daí o povo. Eu faço assim, quando eu vou escutar, eu coloco, deixo lá. Às vezes tem gente que gosta, tem uns que, tipo, que a gente quer assistir. Tem outros que a gente não tem, o Spotify também, né? Você coloca lá e. Nossa, mas e vai vindo umas ideias e. Legal. É gostoso. Nossa, é que nem eu brinco com o pessoal, né? A gente tá nessa aí, já vai fazer quase 2 anos, então a gente, nossa, quanto a gente aprende, cara. É gostoso, a gente aprende bastante, a gente dá risada, a gente se diverte, conhece bastante gente. E tem gente que a gente acabou fazendo amizade por conta do podcast. Só conhecia, né? Não tinha
ou muitas vezes um vínculo de amizade. Às vezes não sabia a profundidade da pessoa. Aí você né? começa a conversar com a pessoa vê no podcast, você fala, nossa, que pessoa legal, daí depois disso você vai conversando e assim vai. Legal. Mas foi muito bom, tenho certeza que todos que estão aí nos assistindo, se gostou, compartilhe, comente, dá um like aí. Mas é que nem a gente fala bastante, né? Tudo isso é para Cristo, não é nada para nós. Leandro, você queria falar mais alguma coisa, fica à vontade. Eu acredito que é para concluir, né? No fim, foi falado sobre vocação ainda. Mas, Então. mas eu acho interessante porque é muito válido isso, porque a quaresma é um tempo de discernimento também, né? É um tempo de nós colocarmos os nossos sentimentos, sentidos, né? Por isso o jejum, a oração, a penitência nos ajuda nisso, né? E práticas de penitência, por exemplo, né? De forma assim a pensar, né? Por exemplo, penitências como tirar uma horinha do sono ali para fazer uma oração, a penitência sempre nos custa, assim como o jejum, a oração nos custa, mas a penitência exige de certa forma um sacrifício. E sacrifício, o que é sacrifício? Não sei se vocês já ouviram a etimologia, não sei se eu falei na última vez, mas é sacro facere, né? Dou aula de latim lá no Rainha dos Anjos, não sou um fluente em latim, mas a origem da palavra sacrifício, ela quer dizer ofertar um dom a Deus. Então oferte aquilo que você tem de mais valioso a Deus. Por exemplo, o dom de cantar, o dom de rezar, de aconselhar, como é uma das obras de caridade, né? Oferte a Deus, fale, vou usar isso na quaresma, pôr em prática, né? No caso da penitência que exige esse sacrifício, né? Ofertar a Deus. Oferte talvez um tempo do seu sono. Tem tantas coisas que dá para fazer. Por exemplo, eu vou dormir no chão. Eu fiz uma vez, eu vou contar aqui, né? De ficar a semana inteira dormindo no chão. E na época o diretor espiritual falou, Andrews, a gente quer fazer como os santos, mas a gente não aguenta. Eu fiquei travado da coluna. Eu tava assim, travado. Daí o padre na época falou, Andrews, por que você não faz? Seja pé no chão. Em vez de tirar uma semana inteira, ou a quaresma inteira, os 40 dias, faz uma vez por semana. Falei, não é que tá certo? Por exemplo, na realidade de serviço de trabalho, acordar 4 horas da manhã para rezar com o Frei Gilson pode comprometer o teu trabalho, pode comprometer a tua disposição do dia, até o seu físico, né? E quem sabe, às vezes, fala, não, por enquanto eu não consigo, talvez, ou às vezes não consigo a semana toda, mas uma vez por semana eu consigo. Até depois a penitência vai fazendo isso com a gente, né? Hoje já consigo 2 vezes por semana, 3 vezes. Logo você está rezando um rosário, mas é bom começar. Então é uma dica, né? Sobre penitência. Uma vez eu escutei, né? Sobre penitência e tal. Fazer, eu falei, vou andar, tava bem quente, bem calor mesmo. Falei, eu vou andar descalço nesse sol. Era meio-dia e eu lá descalço andando lá. Eu falei, e esse lá tem Maria, né? E vai indo, fiquei uns 5 minutos lá, foi hoje. Daí, né? E nessa a Bíblia fala de não fazer promessa, né? Tem pessoas que fazem promessa para Nossa Senhora Aparecida, isso, aquilo, com a graça de Deus, faz jejum e oração e consegue a graça. Mas essas pessoas, por exemplo, não frequentam a missa. Então, quer dizer, vai entrar uma polêmica, vamos dizer que é inválido, porque essa pessoa, ela está fazendo um sacrifício, uma penitência, que ela falou, se eu vou conseguir, se o Senhor me dá a graça do emprego, uma graça do livramento com meu filho, com meu esposo, de tal doença, eu vou de joelho. No fim é uma barganha que você faz com Sim. Deus, né? Você tá barganhando a sua fé, né? É inválido, porque o essencial é você ter uma perseverança, como Santa Mônica, de rezar. Primeiro converter o Santo Agostinho, depois o teu esposo e santos, doutores da igreja. Então, 1000 vezes você rezar,
buscar os sacramentos, ser perseverante e ir na missa e confiar mais em Deus, se lançar em Deus, do que você fazer uma barganha de querer algo de Deus como se Deus tivesse a obrigação de fazer o que você quer. Ele não é obrigado, ele já morreu por você na cruz. Você quer mais alguma coisa? No Pai Nosso, nós reza. Pai Nosso que está no céu, seja feita a vossa vontade. A vossa, não a minha. Tem gente que escuta o seu chamado a sacerdócio. Pai, não, a anta vai e vai casar. Baixou o Padre Léo. Se vai e se machuca no casamento, isso aquilo já era para ter 3 anos de sacerdócio. A pessoa é sem discernimento, uma anta. Então, assim, vai ser aquilo que Deus quer que você seja. E faça a promessa não exagerada, não faça como que Deus tivesse obrigação de fazer algo que ele não tem obrigação. No fundo, né, é fazer aquilo que você sabe que, ó, eu vou dar conta, né? Mas tem algo que eu preciso trazer, né? Eu acho que é interessante. Abraão e Isaac. Para concluir, né? Abraão e Isaac, na Bíblia, Deus prova Abraão. E na Quaresma, Deus nos prova. E aqui vai dizer, né? Em Gênesis, né, 22, nos primeiros versículos, né? Aliás, no versículo 2, Deus disse, né, para Abraão: toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecerás em holocausto, sobre um dos montes que eu te indicar. Então, o único filho de Abraão, que Deus prometeu, que Deus deu a Abraão em promessa. E uma promessa, como fala, de vida, né? Sim. Que ele seria pai de toda uma posteridade, né? Uma geração. Se nós vemos, Abraão ele tinha 127 promessas e 126 e Deus cumpriu, mas faltava por causa que Abraão teve o fruto de um adultério. Sou escravo. Isso por desobediência. E ele e a esposa não confiaram em Deus. Aí que eu queria entrar nisso. E o sacrifício que Deus pede a Abraão, Deus prova Abraão. Mas o provar, isso eu tirei de um retiro espiritual que eu tive no seminário. Sobretudo foi mesmo ano passado, né? Eu ainda estava no seminário em 2024. Mas nesse retiro foi trazido uma preciosidade, uma pérola, que o provar de Deus, e na Quaresma nós somos provados. O provar de Deus não é que Deus está testando, vai colocar o Rodrigo, o Daniel aqui, não, ó. Eu vou testar aqui, né, vocês, no sentido de uma prova, né? No sentido de prova que nós temos como aqueles jogos, né? Por exemplo, essas séries aí tem o Round 6 lá, né? Vamos provar para ver quem que vai chegar no final mais vivo ali. Mas não, a prova de Deus é diferente. E isso é uma preciosidade que você anota e guarda no teu coração nessa Quaresma, nesse início de Quaresma. O provar de Deus não significa que Deus quer nos testar de ficar brincando com a nossa fé. Por exemplo, assim, eu fui para um seminário, né? No meu caso, o meu testemunho, o que eu tinha vivido na pele. Não, parece que Deus está brincando comigo. Humanamente, é difícil conciliar isso, porque no humano, o humano grita. O humano vai dizer, não, mas Deus está rebelando, Deus está brincando comigo. Ou no caso da castidade, mas isso aqui é uma punição, Não. Pelo contrário. O provar de Deus significa que nós estamos vivendo muitas vezes, assim como Abraão, o Rodrigo bem falou, né? Vivendo em uma realidade distante da vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa aqui, ó. Não sei se pega na câmera, né? Mas a vontade de Deus é lá em cima, é lá no céu, é uma glória eterna, é algo muito maior do que isso que você está pensando. Então a prova, na linguagem bíblica, a prova que Deus faz a Abraão, não é para
brincar com Abraão, não. É para que a vontade de Abraão se iguale à vontade de Deus. Então, nessa quaresma, o que Deus já está fazendo conosco, e está fazendo nesse início de quaresma já, é isso. É nos provar, em que sentido? Para que a nossa vontade, que é uma vontade lá humana, se iguale à vontade divina de Deus. Então, esta é a quaresma que eu quero viver em 2025. Eu convido você a viver. E daí tem 1 milhão de coisas. É Rosário com Frei Gilson, Instituto Reste, tem tantas coisas que eu podia dizer, livros bons, né? O Frei Gilson indica alguns. Uma quaresma eu fiz uma época o livro A Noite Escura de São João da Cruz. Tantos livros, sabe? O Rodrigo citou alguns santos aqui que tem inúmeros momentos que você pode tirar um trecho por cada dia, imitação de Cristo, Isso, e por ali vai. Mas é para quê? Nunca esqueça disso. Para que a nossa fé seja aprovada no sentido de colocar a nossa vontade alinhada com a vontade de Deus. Daí, por exemplo, eu como jovem do mundo hoje, né, para encerrar aqui, concluir, né, mas como jovem do mundo hoje, não, eu vou fazer a minha vontade, eu vou beber, eu vou encher a cara, eu vou sair, de fato, o desejo da carne é esse, eu sair pro mundão, vamos usar droga, vamos beber, vamos ser um radical aqui, vamos fazer essas loucuras da vida, né? Vamos ser vida louca e tudo mais. Mas o que Deus quer para mim, Deus quer para nós, né? O que Deus quer para minha vida, para tua vida, para nossa vida é o céu, ou santos ou nada. É a eternidade. Não é algo pequeno, não é algo humano, é algo divino. Deus quer algo grandioso para nós, e é o céu. Então essa quaresma se resume a isso. E todas as quaresmas, claro, mas tenha essa clareza. Deus me quer o céu. E daí a penitência são escadas que vão nos levar a igualar a nossa vontade com a vontade de Deus. A minha parte era isso, e eu acho que deu para... São João Paulo II dizia que os jovens são o futuro da igreja. E cremos fielmente que os jovens são o futuro da igreja. Vai dizer o livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21 e 22, que Deus, Ele é fiel, fidelidade. Não é porque você está no pecado mortal, é que você tem que colocar no teu coração, jovem, até você mesmo adulto, que você não presta. Creio em um Deus que toda manhã Ele renova a esperança. Sempre há um novo dia de ser um homem novo, uma mulher nova. Que esta quaresma seja uma quaresma santa. E creio em Deus que se levantará jovens que ardor missionário, ardor de ser santo, lutar a santidade, a ser santo em casa, a ser santo na faculdade, sem negar os seus princípios, valores, porque o mundo ele vai oferecer várias coisas, mas que nós possamos ser fiel nos princípios que Deus ele nos deu. A santidade, a ter uma fé viva, a buscar Jesus eucarístico todo domingo. Se você tem a graça de ir durante a semana, glória a Deus, busque a Deus todo instante. Seja perseverante, se for necessário, nós vai passar pelo martírio, mas que você não negamos a fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Que alegria poder partilhar esse momento com vocês. Deus abençoe muito a vida de vocês, o sim de vocês. Amém. Né, como nós estamos encerrando, vamos entrar nos avisos paroquiais. Né, mas Se deixar, amanhece. nos avisos paroquiais, nós estamos no YouTube, nós estamos no Spotify, estamos também no Instagram, então segue a gente, compartilhe.
É uma das coisas que eu tava até partilhando com o Andrews antes de começar. Esse episódio é o segundo episódio nesse estúdio novo. Uma honra pra mim. Tudo isso, né, como nós falamos no primeiro episódio, né, que foi do dia 19, se não estiver enganado, tudo que nós temos, graças a Deus, foi o bom Deus que nos concedeu e com a ajuda do Padre Sirlei. Estávamos na igreja antigamente, que era com que o Padre Leandro tinha nos concedido. Agradecemos a ele por todo esse tempo que ele nos ajudou e nos abençoou, continua nos abençoando. Mas agora nós estamos com o estúdio e, querendo ou não, tudo que a gente vai evoluindo precisa suas mudanças, precisa seus gastos. Então, agora, né, ainda vai fazer esse é o segundo episódio, agora nós estamos com QR Code. Mas para que isso? Investimento no estúdio. Nada para nós, mas a gente poder fazer algumas melhorias no estúdio, poder conquistar algumas coisas pro podcast, né? Estamos gravando, hoje em dia nós conseguimos gravar com 2 câmeras, mas tem uma câmera celular, então nós precisamos uma câmera mais profissional um pouco. E aí, para isso acontecer, a gente só vai poder fazer com a ajuda de vocês, né? Mas é que nem foi falado, nós fazemos tudo isso para Cristo e o maior intuito disso é conquistar almas para Ele. Mas eu tenho certeza que você gosta aí da sua casa, ter um bom áudio na sua casa, uma boa imagem. Então, para isso, nos ajude, né? Não pedimos valores, mas é aquilo que você sente no coração. Mas mais do que ajudar financeiramente, nos ajude de coração. Tá? Porque é isso que nos mantém, é isso que mantém o nosso apostolado, é isso que tem nos mantido por esses 2 anos e por quanto mais tempo o Senhor quiser. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fique à vontade. Rodrigo é nada. Eu agradeço, né, ao convite, é uma honra, ainda mais o segundo no estúdio novo, né, cara nova. E também deixo o meu abraço aí a todas as pessoas que acompanharam, sobretudo a comunidade que eu sou consagrado a nascer de novo, a minha família, né, meus pais, né, Clodoaldo, Michela, meus irmãos, todos, se eu for falar a família toda aqui, vai mais um podcast. Mas sobretudo a comunidade, né, dizer a importância da comunidade para minha vida. Eu fui uma pessoa que foi alcançada, né, pela comunidade Nascer de Novo, do meu testemunho lá do podcast de 2023, né? Eu falei um pouco, mas dizer, né, que essa quaresma seja muito frutuosa para todos nós, né? Possa viver bem e nos ver um dia, se Deus quiser, lá no céu. Amém. Agradeço o convite, agradeço a minha família, por todos aqueles que estão e vão assistir esse vídeo, que vão ser alcançados pela graça de Deus e que possamos um dia cantar no céu: Santo, Santo é o Senhor. Amém. Então é isso, né? Deus abençoe.